queria cumprimentar a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que é com muita satisfação que eu estou aqui para apresentar para vocês o meu livro 7 Semanas com Deus, uma proposta de prática devocional. Esse livro se originou da minha paixão pelo estudo bíblico, pelo ensino teológico da Palavra de Deus. Eu tive bastante envolvimento, bastante empenho nesta área, ministrando cursos teológicos para várias escolas de conceito, vários cursos. Enfim, meu ministério sempre ele girou em torno da evangelização e do ensino teológico. E peguei amor pela teologia, pelo estudo bíblico, pelo estudo da Palavra de Deus e também pelo compartilhar desse conhecimento, E depois que fui designado missionário pela Missão Siloé da Assembleia de Deus de Joinville, onde aprendi muito, e ali realmente foram as minhas bases, teológicas adquiridas ali. Dali fui convidado para trabalhar em alguns campos no sudoeste do Paraná, e naquele tempo a Convenção de Santa Catarina estava motivada a expandir o ensinamento teológico, instituindo escolas teológicas através das igrejas locais em vários campos eclesiásticos que compõem a referida convenção. Eu instituí cursos teológicos no campo missionário, no sudoeste do Paraná, no extremo oeste de Santa Catarina, formei alunos lá e trabalhei como professor, como orientador pedagógico, diretor pedagógico. E desde então eu já gostava da pregação e também no ensino, sempre cada vez fui me envolvendo mais. E também, paralelo a isso, sempre gostei de discipulado, desde quando eu era novo convertido no Rio Grande do Sul. Começaram a surgir esses movimentos de discipulado, de células, de grupos familiares, e sempre tive de alguma forma envolvido também, fazendo esse tipo de trabalho, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, Paraná, enfim, por todos os lugares onde eu trabalhei. E 7 Semanas com Deus é justamente um trabalho com esse enfoque, de levar o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, para dentro do lar da pessoa. Porque o livro foi projetado com essa ideia, com esse foco de não ser estudado apenas pelo indivíduo, mas na coletividade. A pessoa pode estudar sozinho, mas o ideal é também que estude com o seu cônjuge, com a sua família, resgatando o culto doméstico, centralizado, fundamentado justamente no estudo da palavra, num clima, num ambiente de oração, um ambiente de busca de Deus. E também ele é muito próprio para ser usado em grupos de crescimento, grupos familiares, células, discipulados, enfim, conforme a visão do pastor, do líder local, daquela pessoa que vir adquirir o livro e querer aí compartilhar esse ensinamento, propagar a palavra, o conhecimento da palavra e alcançar os corações na edificação, na estruturação bíblica das pessoas, que é o que realmente fortalece, alicerça a estrutura cristã, ensinamento, estudo, conteúdo da palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática, é a nossa arma, espada do Espírito, é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus para o cristão é tudo, porque Jesus é a própria palavra encarnada. E quando ele entra na nossa vida, ele nos dá amor pela palavra, sede pela palavra, fome da palavra, e nos fortalece, nos orienta, nos municia espiritualmente através da sua palavra. 7 Semanas com Deus, uma proposta de prática devocional. Eu projetei este livro para ser lido e estudado em 50 dias, 7 semanas e um dia. O primeiro dia, e tem um estudo introdutório, justamente já falando sobre as 7 promulgações da lei divina, mostrando que a Bíblia não é a única fonte da palavra de Deus, mas existem 7 fontes pelas quais Deus comunica a sua palavra e faz essa autorrevelação da sua pessoa no mundo. E uma delas é através da Bíblia, a palavra
palavra de Deus. Então depois virão 7 sessões designadas de o adorador e o Pai, o adorador e o Filho, o adorador e o Espírito, o adorador e a Igreja, o adorador e o altar, o adorador e a prática ministerial e, finalmente, na 7ª sessão, o triunfo do adorador. Cada uma dessas sessões possui 7 estudos bíblicos. Então veja, na primeira semana nós vamos estudar sobre o relacionamento do adorador com o Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E essas 7 reflexões dessa semana vão focar a pessoa bendita do Todo-Poderoso, né, dando uma ênfase aqui à teologia própria, que é a teologia, o estudo bíblico que focaliza, que visualiza, que procura realmente expandir a nossa compreensão sobre a pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade Divina, não é? Depois, na segunda semana, o adorador e o Filho, mesma coisa, 7 estudos também focados em Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Filho de Deus unigênito, aquele que tem uma só substância divina com o Pai, que eu sempre digo que é a pessoa mais singular que existe, porque é o único no universo inteiro, né? Tanto dos seres que estão no céu como dos seres que estão na terra, que conjuga em si 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, assim, esse é um dos 7 estudos, inclusive, né? As 2 naturezas de Jesus, tem um outro que são as 7 prerrogativas de Jesus Cristo, e dentre outros estudos, assim, extraordinários, excepcionais, que realmente são, assim, muito contundentes, muito convincentes, muito substanciosos, para provar a deidade de Jesus e a excelência da sua bendita pessoa. Todos esses estudos aqui são estudos sobre relacionamentos, né, que abordam os relacionamentos do adorador. Tá? E todos eles, irmãos, estão assim, com muitas referências bíblicas, fundamentados sobre vários versículos, vários textos. Então a ideia é que você leia os estudos e vá conferindo os apontamentos, as referências. Por exemplo, aqui, Deus como sendo Pai, estudo número 5, o Pai Nosso de cada dia, não o pão, né, mas o Pai Nosso de cada dia é o título, tá? Na página 18, no tópico 1, Deus como sendo Pai. Aí eu tenho aqui num ponto 1, Pai da eternidade, Isaías 9:6. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, você vai encontrar a sustentação, a referência que suporta esta assertiva, essa afirmação aqui, que Deus é o Pai da eternidade. Bom, aí continua, ele tanto habita a eternidade, quanto a eternidade habita ele, tá? Então olha só que reciprocidade entre o Pai e a eternidade. E aí eu tenho do lado ali Isaías 57:15, que vai dizer lá, né, entre outras palavras, assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Eu habito no alto e sublime trono, reticências, não é? Então veja, aqui nesse tópico primeiro, nós temos 7 argumentos, tá, referendando essa verdade aqui do tópico primeiro, de que Deus é Pai. Depois, no tópico número 2, os dias do Pai. 7 dias extraordinários do Todo-Poderoso. Tá? E aqui eu tenho quais são esses dias: o dia da eternidade, o dia da criação, o dia da sua teofania no Sinai, o dia da encarnação do Verbo, o dia da redenção no Calvário, o dia do casamento do seu Filho, que é o arrebatamento da igreja, tá? E finalmente o dia do grande juízo do trono branco. Aí para cada um desses argumentos aqui, que compõem o tópico número 2, todos eles nós temos aqui várias referências que suportam, que avalizam as verdades afirmadas aqui, né, em cada um desses argumentos. Então veja, você vai estudar uma reflexão bíblica devidamente e exaustivamente fundamentada nas Escrituras. Tudo que está neste livro aqui é devidamente e rigorosamente fundamentado nas Escrituras, porque eu amo as Escrituras e acredito nas Escrituras, não é? Nós primamos sempre por pontuar a pregação, o testemunho, os louvores e, sobretudo, o ensinamento bíblico, as referências bíblicas, porque nós não falamos de nós mesmos, né? Mas nós falamos daquilo que nós aprendemos na Bíblia, daquilo que o Senhor Deus deixou para nós como herança
de regra, de fé e prática, a palavra que é inerrante, a palavra que é eterna, a palavra que é imutável, a palavra que é perfeita, porque é a palavra de Deus. Então, até tem um dizer do Guinness Book, que muito tempo foi o seu slogan publicitário, né, que dizia Guinness Book, o segundo livro mais vendido do mundo, porque o primeiro é a obra de Deus, que é a Bíblia. Então é exatamente isso que a gente acredita, é exatamente isso que a gente procura propagar, procura fazer um ensinamento bíblico, sistemático, pontuado, abalizado e avalizado pela palavra de Deus, porque se a palavra de Deus não referendar, é como diz o profeta Isaías, né, no capítulo 8, versículo 20, a lei é o testemunho. Né? Se não for assim, a gente nunca vai ver a alva, aquele dia da manhã gloriosa da ressurreição, do arrebatamento da eternidade, que está lá no Salmo 46, não é? É a cidade santa, onde tem um rio que corre do trono de Deus, cujas correntes se alegram no santuário das moradas do Altíssimo, né? Deus está no meio dela, nunca será abalada, porque Deus ajudará no romper da manhã. Essa alva que Isaías fala, esse romper da manhã, é o dia da eternidade, é o dia em que nós estaremos definitivamente, eternamente com o nosso Deus, com o nosso Cristo e com todos os seus santos anjos e homens, não é? A sua igreja, Israel, enfim, todo o povo de Deus, no grande templo que será o próprio Senhor este templo, Deus Todo-Poderoso. Muito bem, o propósito é, como eu disse, é estudar a palavra de Deus, na medida do possível, não só, mas coletivamente, com o cônjuge, com a família, com a igreja. Inclusive, tem pastores que podem mobilizar a sua igreja toda. Imagina você que é pastor, mobilizar a sua igreja 50 dias de oração e de ensinamento da palavra de Deus. Os ensinamentos aqui estão todos dispostos de forma temática, né? São 7 sessões temáticas, todos eles de modo didático, progressivo no que diz respeito ao intelecto, para a pessoa ir encaixando as doutrinas, os apontamentos, os princípios exarados aqui no livro, tá? Então assim, você vai crescer, porque no âmbito espiritual, enquanto no âmbito pedagógico, tá tudo de forma assim progressiva para você conseguir compreender, encaixar, né, o desdobramento dos estudos, no âmbito espiritual é de uma excitação tremenda, porque está abordando temas que são muito quentes, né, no que tange a espiritualidade, Pai, o Filho, o Espírito Santo, o altar, a vida ministerial, a prática ministerial. Então, assim, os relacionamentos, né, nossos no mundo espiritual, no reino espiritual. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai trazer um grande despertamento na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua igreja, e você vai ser muito abençoado. E eu fiz justamente para ser estudado nessa sequência, né, sucessiva de 7 semanas, para dar aquele up, para dar aquele embalo, aquele upgrade, né, na vida espiritual, porque a vida espiritual, assim como a vida física, assim como o exercício corporal, necessita de uma prática e de uma continuidade. A coisa tem que ser cotidiana, para que você possa ganhar ritmo, para que você possa se habituar, né? Tudo se inicia numa tomada de posição, numa atitude, e depois exige-se a continuidade para que você possa atingir os objetivos, né, de crescimento, de fortalecimento, e tudo isso vai requerer empenho, porque devoção, que é a proposta aqui do livro, é despertar a sua vida devocional, quer dizer, fazer o seu coração aquecer em Deus, fazer o seu coração chegar mais perto, não é encher a sua cabeça de conceitos, de linguagens teológicas difíceis, até porque a linguagem aqui é totalmente objetiva, descomplicada, tá? Porque a minha meta é justamente levar a teologia em termos simples para todos, não somente para aquele membro da família que vai lá e se matricula num curso e adquire conhecimento, um diploma e acabou. A minha ideia aqui é resgatar o culto doméstico, fundamentado no aprendizado da palavra, tá? Fazer com que você cresça e a tua família cresça também,
na aproximação de Deus. E isto, depois de 50 dias, que você pegar esse pique, esse ritmo, esse embalo, que a coisa engrenar, que você se habitue a dar continuidade a isso. Que você adquira o santo hábito de todos os dias ler a palavra, alguns minutos, pelo menos um capítulo ou um versículo que seja. Eu até chego a dizer aqui que você não precisa todos os dias estudar o esboço ou o esquema, né? A reflexão toda, você não precisa fazer isso. Porque não está na quantidade de leitura, de conhecimento, o seu enriquecimento espiritual, mas na qualidade desse aprendizado que será potencializada pelo Espírito Santo, porque você vai estar lendo e estudando a palavra. Como disse, toda a argumentação dos tópicos, todos os estudos e apontamentos aqui estão referenciados por versículos, por um ou mais versículos bíblicos que dão sustentação, que dão razão de ser a esses argumentos ensinados aqui. Então, veja, você se colocando sozinho ou com a sua família, 50 dias diante da Bíblia, num ambiente de devoção, de oração, de temor, de sede, de dedicação ao Senhor, porque santificação, amados, santificação bíblica tem 3 ideias, que é separação, dedicação e brilho. Então, assim, não é só se separar do mundo, como a gente tem aprendido ao longo de muitos anos. O crente tem que ser separado, né? E às vezes a gente acaba até se isolando, se alienando, mas não cumpre as outras 2 facetas da santificação bíblica, que é a dedicação e o brilho. Uma vez separado, você precisa se dedicar, porque é essa dedicação cotidiana, essa dedicação intensiva, que vai fazer você se fortalecer. Uma vez dedicado a Deus, você vai se aproximar de Deus, você vai buscar a Deus, você vai ler a palavra de Deus, você vai compartilhar a palavra de Deus. Isso é dedicar-se ao Senhor. É colocar, como Jesus disse ali, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, quer dizer, empenho, né? Interesse, com toda a tua vontade. Adorarás o Senhor teu Deus. É isso que Ele quer de nós. Não apenas uma adoração confessional. Eu sou do Senhor, eu sirvo a Deus. Mas não faz nada para solidificar, para dar consistência, para realmente causar no mundo espiritual. Você precisa, além de se separar, se dedicar a Deus. Aí a terceira consequência, o terceiro lado da santificação, a terceira face da santificação, é o brilho. É o brilho que vem depois dessa dedicação, dessa aproximação, que é a evidência de que você está ou esteve diante de Deus, né? Como Moisés, quando desceu no monte, que as pessoas não podiam fitar os olhos dele, porque o seu rosto resplandecia. Trouxeram um pano para cobrir, né? Vindo já de costa, o Arão e o Ur, para cobrir o rosto de Moisés, dado o reflexo da glória de Deus que se evidenciava e transparecia através do seu rosto. Lembra Jesus no Monte da Transfiguração, quando os 3 discípulos amados ali, e mais achegados, estavam com ele, olhando aquela audiência dele com Deus, com o Pai, quando apareceram Moisés e Elias ali conversando com Jesus acerca da sua morte em Jerusalém. Quando Jesus sai dali também, a Bíblia diz que ele e as suas vestes se transfiguraram diante dos apóstolos, que eles ficaram abismados, né? Embasbacados com tamanha glória. É o brilho que vem de uma vida apartada das coisas erradas, das práticas pecaminosas, mas dedicada intensamente a Deus, que à medida que se dedica, vai crescendo, vai se amalgamando essa comunhão, essa intimidade com Deus, produzindo depois esse resplandor, esse brilho, que não precisa ser necessariamente visto, visível, transfigurado, como foi o caso de Moisés e Jesus, mas que torna a nossa vida uma vida com mais sabor, uma vida com mais efeito e afetação naqueles que nos cercam, e que percebe que realmente em nós existe uma partícula, algo de Deus, algo que realmente faz de nós pessoas diferentes, pessoas especiais, pessoas ungidas, pessoas que transmitem Deus. Eu sempre digo que não adianta ser crente, né? É preciso transmitir o céu, não é?
transmitir a atmosfera do céu, compartilhar essa atmosfera do céu que a gente deve viver como cristão na nossa intimidade. Quer dizer, na tua intimidade, no teu particular, você está com Deus, você se dedica a Deus. Quando você está em público, na coletividade, você compartilha a atmosfera do céu. As pessoas chegam perto de você, gostam de estar com você, porque sentem a presença de Deus na sua vida. E é essa a proposta desse estudo, que você, seu grupo, a sua família, a sua igreja, se dediquem a Deus. 50 dias de oração e de estudo bíblico, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, despertando a sua vida para a prática devocional, que é a proposta deste livro, 7 Semanas com Deus.